Oi, tudo bem? Meu nome é Débora e eu vim aqui falar sobre um assunto muito simples, mas muito importante com você. O evangelho para quem não é evangélico. Eu vejo hoje uma necessidade enorme das pessoas de Cristo, do evangelho, e muitas pessoas que querem entender, mas muitas das vezes a mensagem não tem sido bem pregada. Hoje a gente está numa época em que as opiniões são muito fortes e as nossas ideologias são muito fortes e a gente tende a colocar isso no evangelho. Então, uma pessoa que é muito de direita, ela tende a criar um Jesus de direita. Uma pessoa que é muito de esquerda, ela tende a criar um Jesus que é de esquerda. Mas a gente tem que entender que Jesus ele está muito acima disso, ele está muito acima de qualquer ideologia que qualquer homem tenha criado. Então a gente tem que aprender a falar de Jesus e a compartilhar de Jesus sem colocar as nossas opiniões, as nossas vontades nele. Afinal, não sou eu que criei Jesus, Jesus é alguém que já existe. Deus, ele é real, ele é verdade e eu tenho que buscar a verdade dele e não adicionar Deus na minha caixinha do que é bom e do que é agradável. Então o que eu vim fazer aqui é simplesmente explicar para vocês, tentar falar de forma didática, rápida e simples sobre Jesus, sobre quem ele é. Quero dizer também que eu vou fazer o compromisso de me manter fiel à palavra do Senhor. O que é o evangelho? Evangelho significa boas novas. Boas novas. Interessante, né? O evangelho, ele quer dizer boa notícia. E que boa notícia é essa? Pra gente entender o que é boa notícia, pra eu entender o que é dar uma boa notícia pra alguém, eu tenho que entender qual é a realidade das pessoas. E eu vejo que uma das maiores questões em se entender o evangelho é que as pessoas ainda não entenderam a realidade delas. A gente voltando lá pro início, quando o primeiro homem pecou e o pecado entrou no mundo, todos foram destituídos da glória de Deus. Alguns teólogos vão chamar isso de depravação total. Todos viraram pecadores. E isso eu não digo de forma intensa, ou seja, todo mundo é todo mal. Existem pessoas que têm mais capacidades de maldade que a outra, e a gente sabe disso. Mas não há uma só pessoa que não tenha sequer nenhum mal, nenhum pecado dentro de si. Então, a gente tem que entender essa realidade. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós somos maus de alguma forma, apesar de não da mesma intensidade. E o que é pecado? O pecado nada mais é daquilo que vai de contra a Deus. Se Deus criou o mundo, é Ele quem sabe o que é certo e errado. É Ele quem sabe o que é bom e mal. Se a gente for definir o que é bom e o que é mal nos nossos pensamentos, nas nossas ideologias, tudo isso vai ficar muito complicado. Porque a gente é humano e a gente é falho e a gente erra. Às vezes a gente erra nas definições da nossa própria vida. Imagine a gente tentando definir aquilo que é muito maior que a gente, aquilo que veio antes de nós, aquilo que está acima de nós. Então o pecado não é definido por mim, nem por você, nem por igreja, nem nada. O pecado é definido por Deus. O pecado nada mais é aquilo que vai de contra a Deus. Quando o pecado entrou no mundo e agora a gente estava destituído, ou seja, a gente está fadado a fazer aquilo que Deus não quer. A gente está fadado aí contra Deus. A gente está fadado a fazer aquilo que não é bom para nós, aquilo que não é bom para a humanidade. Porque se tem alguém que sabe que é bom para a humanidade, é Deus. Então, se a gente está indo contra Deus, se a gente foi afetado pelo pecado, então o que a gente faz não é bom. E a gente precisa entender essa realidade. O que eu faço não é bom, o que eu sou não é bom. Sabe por quê? A gente tem a tendência de separar os homens entre bons e maus, quando na verdade todos nós somos pecadores, todos nós somos miseráveis. Ah, Débora, essa é a boa notícia? Não, essa é a notícia que a gente já sabia. Essa é a notícia que veio desde o começo da humanidade, desde o primeiro pecado. É que todo mundo errou, todo mundo peca, todo mundo está destituído da glória de Deus. A boa notícia do evangelho é que Jesus veio para nos tirar dessa depravação. Jesus veio para nos tirar dessa natureza que foi fadada ao pecado e que foi fadada à morte. Essa é a boa notícia. A boa notícia não é que se você fizer isso, você vai pro inferno, se você fazer isso, porque vai pro céu. O ser humano está fadado à morte, todo mundo sabe disso. Mas a boa notícia é que Jesus ele veio para nos livrar dessa natureza. A gente cai no erro de achar que a gente peca porque a gente quer. Não, a gente
peca porque a gente está fadado a isso. Mas Jesus, ele veio para nos libertar dessa natureza pecaminosa. Quando Jesus fala, vá, não peque mais, ele não está fazendo uma ameaça. Se você pecar, você vai para o inferno. Não. Você já estava destinado ao inferno, você já estava destituído da glória de Deus. O que Jesus diz é um símbolo de liberdade. Vá, não peque mais. Ele está libertando. Por isso que ele fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a boa notícia é essa. Apesar de que todos estavam fadados a pecar e a fazer aquilo que Deus não queria, Jesus vem para transformar essa natureza. Jesus veio para nos salvar dessa verdade, desse fato, e nos trazer para a vida. Agora eu já não estou mais fadada ao pecado, à morte, a fazer aquilo que Deus não quer. Através de Jesus eu tenho a liberdade para ser quem eu fui criada para ser, que é agradar a Deus. O mundo, ele tirou de nós o papel de filhos de Deus, o papel de adoradores de Deus, aquele que agrada a Deus. Então, quando Jesus vem, ele recoloca essa identidade. Então, o que Jesus faz é nos trazer de volta para aquilo que a gente foi criado para ser. Por isso que as pessoas no mundo estão mal colocadas, por isso que ninguém se encaixa em nada, porque o ser humano naturalmente ele necessita de Deus. Quando você encontra Jesus, quando Jesus te liberta do pecado e te liberta daquilo que o pecado determinou que você faria, você simplesmente volta a ser aquilo que você foi criado para ser, um adorador de Deus e um servo de Deus. Então, o Evangelho é essa boa notícia, de que você, apesar de estar fadado ao pecado, ao inferno, a tudo aquilo que desagrada a Deus, você pode sair disso através de Jesus Cristo. Por que através de Jesus Cristo? Porque Jesus teve que morrer para que a gente tenha essa liberdade. Deus não poderia fazer simplesmente assim? Ele poderia, mas ele é justo. A gente tende a separar o amor de justiça quando a gente vai falar de Deus. Essas coisas não se separam. Em Deus, essas coisas estão bem juntinhas. A gente não pode colocar uma característica que é nossa. A gente nem sempre consegue ser amoroso e justo ao mesmo tempo. Mas essa não é uma característica de Deus. Deus, ele é completamente justo e ele é completamente amoroso. Então, o ser humano pecou. Ele simplesmente não poderia apagar isso da mente dele ou da nossa mente, porque ele é justo. Então, o ser humano tinha uma dívida com ele e essa dívida precisava ser paga. Só que aí entra o completo e imenso amor de Deus. A gente nunca poderia pagar uma dívida a Deus. Nunca. Então, ele se faz homem e ele morre na cruz e ele paga essa dívida por nós. Então, por isso que a gente precisa de Jesus. Havia uma dívida a ser paga e essa dívida não poderia ser paga por nós. E Jesus paga porque ele foi o único homem que é completamente santo e ele era completamente limpo. Essa dívida foi paga para alguém que tinha como pagar, através do seu próprio sangue. Então a gente era devedor, agora a gente não deve mais. Sem Jesus não tem como ser salvo e não tem como ser filho de Deus. Quando você conhece a Jesus é que você tem essa identidade. Eu sei que quando a gente fala isso parece que a gente tá falando assim, se você for da nossa igreja você merece a Deus, se você não for. Mas não é isso, a mensagem verdadeira não é essa. Apesar que eu sei que muitos cristãos passam essa mensagem. A mensagem verdadeira é: você só pode ser livre e considerado filho de Deus se você conheceu a Jesus e se você aceitou Jesus como o pagador da sua dívida, como o Salvador. Através da fé que tudo isso acontece. Eu creio em Jesus. Eu creio que ele pagou aquela dívida por mim. E eu creio que quando eu tenho fé nele, tudo em mim se transforma. Então a gente não tá falando que é a nossa igreja, que é a nossa religião. A gente só tá falando de Jesus, que é através de Jesus. E pra nós não tem outro caminho. Jesus, ele é o único. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. É através de Jesus que tudo isso acontece. Então quer dizer assim, que pra eu aceitar Jesus, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Não. Para você aceitar Jesus, você tem que ter fé nele. Só que a fé em Jesus, ela é sobrenatural. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Vai acontecer uma coisa em você. Quando você realmente acredita em Jesus, quando você tem fé, que você decide entregar a sua vida a Ele e falar: Senhor, eu não aguento mais levar aquela dívida nas minhas costas. Eu quero entregá-la para você. Então algo vai mudar, algo vai se tornar diferente. Porque se a gente acredita na verdade do Evangelho, a gente acredita na transformação do homem. E que a gente não vai permanecer o mesmo, que a gente não vai continuar
continuar o mesmo, que a gente vai ser diferente através de Jesus. Então não é que você tem que fazer isso, isso e aquilo, é que quando você aceita Jesus, você não é mais o mesmo. O velho homem se fez novo. Vocês entendem que o Evangelho fala sobre algo que é muito mais do que aquilo que a gente vê agora. O Evangelho ele é muito maior que a humanidade, ele é muito maior que nós. Então como é que a gente pode esperar que algo tão grande entre nós e a gente continue o mesmo? A gente não vai continuar o mesmo, a gente se torna novo. Então, o fato de não querer pecar, de não gostar mais do pecado, de querer agradar a Deus, não é o motivo de eu ser salvo, é a consequência de ser salvo. Porque não tem como parar de pecar sem conhecer Jesus. Essa é uma mentira que a gente contou, que muitas vezes a igreja contou por muito tempo. Ah, você tem que parar de pecar. Mas como é que para de pecar sem Jesus? Então primeiro você vai até Jesus e através de Jesus você vai ser salvo e liberto do pecado. Então é um ato de fé. Você tá preso no pecado, preso nas suas próprias vontades, no seu próprio eu, naquilo que você mais ama na vida, naquilo que você idolatra e que não é Deus, você tá preso nisso. Mas quando você entrega ao Senhor, você tá fazendo um ato de fé. Eu acredito em Jesus Cristo, eu entrego toda essa minha bagagem a Ele, todo o meu fardo, toda a minha dívida, tudo aquilo que eu tenho a Ele. E Ele vai fazer a transformação em mim. A gente não pode contar que a obra é nossa, a obra não é nossa, a obra é de Jesus. Então eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não vou pra igreja porque eu faço isso de errado. Você vai continuar fazendo isso de errado, porque não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele vai fazer em você. Então você vai até Cristo e Cristo faz a obra em você. Esse é o Evangelho. Eu espero que tenha ficado claro, rápido e objetivo. Eu vou fazer um segundo vídeo explicando do papel da igreja. Então eu espero que você tenha gostado, eu espero que essa mensagem possa tocar seu coração de alguma forma e que Jesus Cristo possa ter ficado pelo menos um pouquinho mais claro para você. Mas entenda que essa mensagem é fácil e ela é simples e ela fala de uma pessoa só, que é Cristo Jesus. Não precisa de muito, só basta Cristo Jesus. E Ele quer salvar você e Ele ama você. Muito obrigada por assistir até aqui. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Beijo!